Química orgânica na prova de aprendiz de marinheiro? Exatamente. Uma surpresa ao ser incorporado esse tópico no edital a partir de 2024. Então, nós só temos o histórico de uma questão desse assunto e essa questão será corrigida agora. Então, se você quer se preparar para a prova de aprendiz que vai estar acontecendo daqui a algumas horas, porque eu estou gravando esse vídeo 4h46 da manhã, especialmente para alunos do pré-militar do Resolve em Casimiro, a pedido de uma aluna de lá, eu aconselho a você estar comigo nesse vídeo para que a gente possa estar realmente aí entendendo como é que esse tópico caiu ano passado. Bom, vamos lá então, vamos corrigir logo essa questão. Química orgânica diz o seguinte, a questão 41 da Escola de Aprendiz de Marinheiro de 2024. Observe a estrutura química abaixo. Então, nós temos essa estrutura aí, onde aparecem poucos elementos, né? Geralmente é uma estrutura orgânica típica, onde eu tenho carbonos omitidos ali, nesse conjunto de traços conectados, daí o nome dessa fórmula se chamada fórmula de traços, ou de bastão, e logo depois diz assim o enunciado. A figura acima representa a estrutura química do geranial, que é uma substância orgânica encontrada nos óleos essenciais de algumas espécies vegetais. Sobre essa estrutura, analisa as afirmativas abaixo. 1. A nomenclatura segundo as regras da IUPAC é 3,7-dimetil 2,6-octadienol. 2. A função orgânica oxigenada existente na estrutura é denominada éster. 3. C10H16O é a sua fórmula molecular. 4. Há um grupo funcional carbonila em sua estrutura. Assinale a opção correta. Então, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo que a gente consiga descobrir, dentre essas características dessa estrutura orgânica, a opção correta, ok? Então, deixa eu pegar o meu pincel aqui e para a gente começar a brincar, certo? Ok. Então, vamos lá, gente. O que que a gente tem que perceber? Toda vez que eu tenho uma estrutura orgânica dessa, principalmente se ela tem oxigênio ou nitrogênio, ela não vai ser um hidrocarboneto. Então, existem funções específicas para quando tem oxigênio e quando tem nitrogênio. No caso desse grupo aqui, ó, CHO, na extremidade da cadeia, isso é uma marca, tá? Da função aldeído. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de função aldeído. E quando o composto tem a função aldeído, o nome dele, tá, vai ter um sufixo, que é a parte final. E esse sufixo vai terminar em al, ok? Al. Vamos lá. Bom, agora o que que eu vou estar fazendo, gente? Agora eu vou estar mostrando para vocês qual é a estrutura básica da nomenclatura de um composto, tá bom? Então, o que que a gente vai estar fazendo aí? A gente vai estar dando o nome desse composto. Então, segundo as regras da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que está aqui, ó, representada, a sigla, o nome de um composto orgânico IUPAC, ele tem algumas partes, ok? Então, aqui, ó, nome IUPAC. Então, o primeiro nome IUPAC, tá? Vai ser aqui, a primeira parte da estrutura, vai ser a identificação dos radicais. Aí, logo em seguida, eu vou ter o que nós chamamos de cadeia principal. No final, eu vou ter o que nós chamamos de sufixo, ok? Então, eu tenho três partes no nome UPAC que estão aí representadas para a gente. Bom, vamos lá então entender o que cada partezinha dessa significa.
Os radicais aí, eu vou assinalar de vermelho aqui, na verdade de verde, para ficar bem didático, vão ser os átomos de carbono ou grupos de átomos de carbono fora da cadeia principal. Então, átomos de carbono fora da cadeia principal. Depois eu tenho o quê? Eu tenho a cadeia principal. E essa cadeia principal, ela é formada aqui por algumas partes. A primeira parte que forma a cadeia principal vai ser o prefixo, que vai indicar o número de carbonos. A segunda parte vai ser o infixo, que vai indicar o tipo de ligação, o tipo de liga, ok? E o sufixo, ele vai pegar e vai estar determinando a função a qual o composto pertence. Indica, então, que a função. Minha louça já está pedindo arrego. 2 horas de vídeo correção. Então, vamos lá. Átomos de carbono fora da cadeia principal. Quando eu tenho um carbono só fora da cadeia principal, é metil. Quando eu tenho dois carbonos, etil. Então, existem alguns prefixos químicos que são interessantes nós sabermos. Olha só. Um carbono, eu utilizo o prefixo met. Dois carbonos, eu utilizo o prefixo et. Três carbonos, eu utilizo o prefixo pró. Quatro carbonos, eu utilizo o prefixo but. Ok? Bom, e aí esses prefixos vão me ajudar a dizer qual é o radical. Met, metil, um carbono fora da cadeia principal, ok? Bom, aqui novamente eu tenho o prefixo do número de carbonos, que podem ser esses aqui, certo? Só que não vai ter o final em il. Então, quando tem o final em il, quer dizer que eu vou ter radical. Quando eu não tenho o final em il, quer dizer que é só met, et, prop, but, cadeia principal. Obviamente, após 5 carbonos, eu já tenho aqui, a partir de 5 carbonos, eu já tenho prefixos utilizados pela matemática. Pent, ex, ect, oct, tudo bem? Depois eu vou ter o infixo de ligação. Como é que vai ser esse infixo de ligação? Se eu só tenho ligações simples, hum, se eu tenho ligação dupla, em, se eu tenho ligação tripla, em, e depois eu tenho o sufixo da função, que se for hidrocarboneto, HC, vai ser o sufixo O, por exemplo. Se for um álcool, a gente vai perceber que o sufixo vai ser ol, ok? Se for uma cetona, quer dizer que o sufixo vai ser ona. Se for um aldeído, que é um caso da nossa questão, o sufixo será al, ok? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Agora, identificando essa cadeia principal. Como é que eu vou identificar a cadeia principal, então? A cadeia principal, tá, gente, vai ser a maior sequência ininterrupta de carbonos. Esse é o conceito de cadeia principal, ó. Cadeia principal.
mais sequência ininterrupta de carbono. Obviamente, tem que conter o grupo funcional, tem que conter as insaturações, que são as ligações duplas ou triplas. E aí, todos os átomos que estiverem fora da cadeia principal são os radicais, como a gente está vendo. Então, vamos lá identificar essa cadeia principal? Primeiro, eu vou tentar deixar bem claro aqui os átomos que estão nessa estrutura, ok, gente? Então, vamos lá, para a gente entender esses átomos que estão nessa estrutura aí. Pronto, o programa aqui deu ruim, mas já melhorou, graças a Deus. Então, tem esse primeiro carbono aqui que está aparente, eu tenho esse segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, e tem esse aqui, ó, lá em cima, ó, décimo. Correto? Perfeito. Cadeia principal, vamos identificar agora. Eu vou partir sempre do carbono do grupo funcional, que a gente viu ali, da função aldeído. E vou englobar ele também. Perfeito. Agora, a gente, nessa cadeia principal, vai ter que fazer algo chamado numeração. E como ocorrerá a numeração na cadeia principal? Sempre você vai colocar o menor número possível ao numerar a cadeia. E aí, a prioridade desse menor número possível vai ficar, primeiro, com o grupo funcional, segundo, com a dupla ou a tripla no menor número, e terceiro, a gente vai ter o quê? Radicais ou ramificações nos menores números. Correto? Bom, gente, perfeito. Então a gente já conseguiu aí entender muita coisa essa parte de orgânica. Isso é só para o primeiro item, tá, gente? É bem robusto nessa parte de nomenclatura para iniciar assim do start. Eu poderia fazer direto, mas eu gosto de dar aulas assim, dando uma introduçãozinha teórica e depois corrigindo a questão. Então, olha só o que que a gente vai fazer aqui agora, senhoras e senhores. Eu vou pegar e vou numerar partindo do grupo funcional, dessa parte vermelhinha aqui, ó, desse carbono. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok? Bom, o que que eu vou estar fazendo agora? Agora eu vou identificar os meus radicais. Perceba que esse radical aqui, ó, esse carbono que está fora da cadeia, lembra que vimos que esse é o conceito de radical? Só tem um carbono. Se só tem um carbono, é metil. Aqui também, ó, no carbono 7 da cadeia principal, só tem um radical, que também vai se chamar metil. Então, seguindo a estrutura básica do nome, primeiro os radicais. Então, aqui vai ficar o quê? Sempre os menores números, 3,7 de metil. Depois dos radicais, cadeia principal. Como essa cadeia principal tem 8 carbonos, eu falei que a partir de 5 a gente utiliza prefixos matemáticos, aqui vai ser o quê? Oct. Então, aqui eu vou botar o quê? Oct.
Agora, eu preciso sinalizar a posição da dupla ou da tripla. Ó. Toda vez que eu tenho carbonos fazendo dupla ou carbonos fazendo tripla, eu preciso indicar a posição na cadeia principal dessa dupla e dessa tripla, sempre nos menores números. Então, aqui, ó, indicar posição, correto? Então, quer dizer que a posição dessa dupla, dessas duas duplas, na verdade, estão no 2 e no 6. Então, aqui eu vou botar octa, porque são duas duplas. Se não fossem duas duplas, só botaria oct, posição daquela dupla e o em. Mas aqui não. Quando são duas duplas, eu preciso colocar essa vogal A. Octa. Agora, eu tenho dupla no carbono 2 e dupla no carbono 6. Depois eu vou botar o di e depois o em, que é o indicativo de ligação que dupla, como a gente viu aqui. E agora eu vou colocar o sufixo da função, que a gente viu que como é aldeído, vai terminar em al, correto? E aí, por consequência disso, eu consigo concluir que a primeira afirmativa está incorreta, porque terminou em ol aqui. Não sei se vocês estão percebendo, ó. Aplique um zoom, ok? E os aldeídos terminam em al. Obviamente, se você já soubesse dessa informação, você nem precisaria, né, fazer o nome todo. Mas eu quis fazer para a gente acabar treinando isso que eu acabei de ensinar. Vamos para o item 2. A função orgânica oxigenada existente na estrutura é denominada éster. Não. A função é aldeído, ok? 3C10H16O é a sua fórmula molecular. Então, para a gente determinar a fórmula molecular, como eu já peguei ali, né, e já rabisquei muito, eu vou transcrever essa estrutura cá para baixo, tá bom? Então, olha aqui, ó. Deixa eu só colar aqui como é que é. Hum, Precisa de um pouco mais de espaço. Vai transcrever bem parecidinho para que vocês, né, consigam perceber. Aí depois eu venho para cima, depois eu venho para esse lado aqui, depois eu venho para cima, para cá, e aí aqui, ó, eu tenho o CHO. Não posso esquecer das duplas. Está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem uma dupla também, um 6. Aqui, exatamente. Bom, como é que eu vou determinar aí essa fórmula molecular? A fórmula molecular é o total de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que aí está todo mundo muito invisível. Então a gente tem que lembrar, cada carbono nós vimos aí, certo? Que é um daqueles pontinhos, certo? Uma daquelas conexões entre os bastões ou as extremidades. Então aqui, ó, isso é um carbono, isso também, isso também, isso também, isso também, isso também, isso, e mais isso, e isso, e isso. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Então, aqui vai ficar C10. Agora eu vou contar os meus hidrogênios. Então, lembra que o carbono faz 4 ligações. Então, o quanto que falta para fazer as 4 ligações vão ser os hidrogênios que vão completar essa valência do carbono, que é a capacidade de fazer 4 ligações. Então, este carbono aqui, ó, percebam comigo, ele está ligado a apenas um outro carbono, que é esse daqui.
Logo, esse carbono, que agora está assinalado, ele vai fazer ligações com três hidrogênios distintos. Agora, este carbono aqui, ó, ele também só está ligado com esse. Então, ele só fez uma ligação. Então, aqui ele também vai ter três hidrogênios invisíveis. Este carbono aqui, ele fez uma ligação com esse, uma ligação com esse e uma ligação com esse. Então, ele já fez essas quatro ligações porque com o de cima ele fez uma dupla. Então, o fato dele ter feito uma dupla com o de cima faz com que ele não tenha nenhum hidrogênio. Este carbono aqui, ele fez uma ligação dupla com o de baixo, que é esse daqui, e uma ligação com este daqui. Então, ele fez três ligações. Então, ele terá aqui um hidrogênio. Seguindo o mesmo raciocínio, este carbono aqui, ele fez uma ligação com este e uma ligação com este. Então, ele fez duas ligações, esse carbono aqui. Logo, quer dizer que ele vai ter o quê? Exatamente. Dois hidrogênios, para completar as quatro. E eu vou seguindo essa mesma linha de raciocínio nos outros. Aqui, dois. Aqui só fez um, então, por isso, três hidrogênios. Aqui já fez uma dupla e duas outras ligações de um hidrogênio. Aqui ele fez uma dupla e uma simples, então aqui um hidrogênio. E a gente tem que lembrar desse hidrogênio aqui também. Então, agora nós vamos fazer a contagem. Faz desse jeito, conta com calma, porque senão você pode errar. É muito normal errar. Se eu fizer rápido, eu erro. E eu já estou há 3 anos explicando isso. Então, aqui nós temos 3, com mais 3, 6, 7, 7 com 2, 9, 9 com mais 2, 11, 11 com mais 3, 14, com mais um, 15, com mais um aqui, 16. Então, aqui eu vou ter o quê? 16. Falta o quê, professor? Falta o oxigênio. O oxigênio que está aqui, ó, só tem um elemento que é o oxigênio. Então, no final, o quê? Ó. Então, está realmente correto o que diz essa afirmativa aqui, tá percebendo? A terceira afirmativa, a fórmula molecular dele. Há um grupo funcional carbonila na sua estrutura. Isso também é correto. Existe uma diferença entre grupo funcional e função. Então, a função aldeído está ali. Essa função aldeído possui o que nós chamamos de grupo funcional, que é esse CHO aqui. E, na verdade, se eu for abrir a estrutura dele bonitinho para vocês, é assim, ó. C dupla O ligado a H, ok? E aí aqui o nome desse grupo funcional é carbonila. Então, isso daqui é verdadeiro. Há um grupo funcional carbonila que caracteriza a função aldeído. Então, se 3 e 4 estão corretas, o nosso gabarito aqui é letra C de casa. Ufa, muito trabalhosa essa questão, mas muito bonita. Gostei muito que a prova de aprendiz de marinheiro começou a cobrar química orgânica, está deixando a prova mais robusta, está selecionando mais para que realmente aí se tenha os melhores candidatos. E é isso aí, gente. Essa foi mais uma videoaula do canal Pedro Sami. Espero que vocês tenham aproveitado essa correção tão quanto eu de pegar e fazê-la a vocês. 5:10 da manhã, firme e forte aí estudando, tá bom? Forte abraço a todos. Até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser. E é isso aí, senhores marinheiros. Tchau, tchau. Valeu!